O livro de Números, o quarto livro da Bíblia, relata a jornada dos israelitas pelo deserto, desde o Monte Sinai até as fronteiras da Terra Prometida. Ele começa com um censo da população e a organização das tribos ao redor da tenda da reunião. Números detalha as leis dadas por Deus a Moisés, os desafios enfrentados pelo povo, como a falta de fé, rebeliões e a punição divina resultante, como a proibição de entrar na Terra Prometida para a geração adulta que duvidou de Deus. Apenas Josué e Calebe são exceções. O livro termina com os israelitas preparados para entrar na Terra Prometida, após 40 anos de peregrinação pelo deserto, marcando uma transição para a próxima geração. Olá, eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete Portela, e hoje vamos explorar o livro de Números, destacando sua relevância e particularidades. Então, por favor, dê um like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para se manter informado sobre todas as nossas publicações. Após a vinheta, você que é dedicado ao serviço do Senhor e deseja aprofundar seus conhecimentos, prepare sua Bíblia, faça uma oração e venha conosco. Se tiver qualquer pergunta ou quiser compartilhar suas impressões sobre este vídeo, sinta-se à vontade para comentar. Estamos aqui para ajudar e esclarecer suas dúvidas. Dados essenciais. Propósito: relatar a história de como Israel se preparou para entrar na Terra Prometida, como pecaram e foram castigados, e como se prepararam para tentar entrar novamente na Terra Prometida. Autor: Moisés. Destinatário: para o povo de Israel. Data: de 1450 a 1410 a.C. Marco histórico: o vasto deserto da região do Sinai, assim como também as terras localizadas ao sul e ao leste de Canaã. Versículos-chave: todos os que viram minha glória e meus sinais que tenho feito no Egito e no deserto, e me tentaram já 10 vezes e não ouviram minha voz, não verão a terra da qual jurei a seus pais. Não, nenhum dos que me irritaram a verá. Capítulo 14, versículos 22 e 23. Pessoas-chave: Moisés, Arão, Miriam, Josué, Calebe, Eleazar, Corá e Balaão. Lugares-chave: Monte Sinai, a Terra Prometida, Canaã, Cádiz, Monte Hor e os campos de Moabe. Todo pai conhece o lamento estridente de seu filho pequeno, uma queixa pausada e aguda que irrita o tímpano e exaspera a alma. Esse tom de voz é difícil de suportar, mas a razão verdadeira da irritação é a causa subjacente, descontentamento e desobediência. Conforme os filhos de Israel viajavam do Monte Sinai à terra de Canaã, queixavam-se, chiavam e resmungavam a cada passo. Pensavam em seus desconfortos somente. Apartaram-se da fé e por isso acrescentaram 40 anos extras à sua viagem. Números, que registra a trágica história da incredulidade de Israel, deverá servir como uma lição dramática para todo o povo de Deus. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Podemos e devemos confiar nele. Além disso, Números nos dá uma ilustração clara da paciência de Deus. Uma e outra vez detém o julgamento e preserva a nação. Mas esta paciência não deve ser considerada um fato. Seu julgamento virá. Devemos obedecer. No começo de Números, a nação de Israel está acampada ao pé do Monte Sinai. O povo recebeu as leis de Deus. Concluiu-se um censo para determinar o número de homens idôneos para o serviço militar. Mais tarde o povo foi santificado ou afastado para Deus. Deus preparava o povo, tanto espiritual como fisicamente, para receber sua herança. Mas então começaram as queixas. Primeiro queixaram-se pela comida, logo pela autoridade de Moisés. Deus castigou alguns, mas perdoou a nação graças às orações de Moisés. Mais tarde o povo chegou a Cádiz e enviaram espiões a Canaã para determinar seus pontos fortes. Retornaram com espantosas histórias sobre gigantes. Somente Josué e Calebe consideraram para que se levantassem e fossem possuir a terra. Capítulo 13, versículo 30. O relatório da minoria caiu em ouvidos surdos e cheios da mensagem trágica da maioria. Deus declarou que por causa de sua incredulidade a presente geração não viveria para ver a terra prometida. Então começaram as peregrinações. Durante esta peregrinação no deserto se vê claramente um padrão contínuo de queixa, indisciplina e morte. Quanto melhor tivessem acreditado em Deus e entrado em sua terra. Agora começava a longa espera. Esperar que a velha geração morresse e ver se a nova geração obedeceria fielmente a Deus,
Números termina como começou, com uma preparação. Esta nova geração de israelitas era numerosa e apartada para Deus. Depois de ter derrotado a numerosos exércitos, estabeleceram-se ao lado leste do rio Jordão. Agora enfrentam sua maior prova. Devem cruzar o rio e possuir a formosa terra que Deus lhes tinha prometido. A lição é clara. O povo de Deus deve confiar nele, mover-se para frente com fé, se deseja receber a promessa da terra. Esboço. A. Preparação para a viagem. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 10. 1. O primeiro censo da nação. 2. O papel dos levitas. 3. A pureza no acampamento. 4. A direção para a viagem. Como parte de sua preparação, o Senhor deu aos israelitas uma direção estrita a respeito da pureza no acampamento. Ele procurava um estilo de vida diferente ao das nações que o rodeavam. Desejava um povo santo. De maneira similar, nós também precisamos procurar a pureza na igreja. B. Primeira aproximação à Terra Prometida, capítulo 10, versículo 11 até o capítulo 14, versículo 45. 1. A queixa do povo. 2. Miriam e Arão criticam a Moisés. 3. Os espiões incitam à rebelião. Os israelitas foram impedidos de entrar na Terra Prometida por causa de sua incredulidade. Através da história, o povo de Deus batalhou com a falta de fé. Devemos evitar que o ceticismo encontre apoio em nossa vida, porque senão, perderemos de desfrutar das bênçãos que Deus nos prometeu. C. Peregrinação no deserto. Capítulo 15, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 35. 1. Regras adicionais. 2. Muitos líderes se rebelaram contra Moisés. 3. Instruções para os sacerdotes e levitas. 4. A nova geração. Quando o povo se queixou contra Deus e criticou Moisés, eles foram severamente castigados. Mais de 14.700 pessoas morreram pela rebelião contra Moisés. Como consequência de sua rebelião, morreu Corá, e com ele Datã e Abirão, junto com todas suas famílias e 250 sacerdotes falsos. Se permitirmos que o descontentamento e a insatisfação permaneçam em nossa vida, muito facilmente podem nos guiar ao desastre. Devemos nos cuidar da queixa e crítica para nossos líderes. D. Segunda aproximação à Terra Prometida, capítulo 22, versículo 1 até o capítulo 36, versículo 13. 1. A história de Balaão. 2. O segundo censo da nação. 3. Instruções referentes às ofertas. 4. A guerra contra os midianitas. 5. As tribos ao oriente do Jordão. 6. Acampamento nos campos de Moabe. Os moabitas e os midianitas não puderam convencer que Balaão amaldiçoasse Israel, mas sim conseguiram que ele lhes aconselhasse como fazer que caíssem os israelitas na idolatria. Balaão era um homem que sabia o que era correto, mas cedeu à tentação das recompensas materiais e pecou. Saber o que é o correto não é suficiente, devemos fazer o que é correto. Principais temas. Censo. Moisés contou os israelitas 2 vezes. O primeiro censo organizou o povo em unidades de mobilização para poder defender-se melhor. O segundo os preparou para conquistar a região leste do Rio Jordão. As pessoas precisam estar organizadas, preparadas e guiadas para que possam ser efetivas em grandes movimentos. É muito sábio calcular os riscos antes de empreendermos algum projeto. Quando estamos conscientes dos obstáculos que há ante nós, podemos evitar com maior facilidade os obstáculos que estão mais adiante. Na obra de Deus devemos tirar qualquer barreira que possa obstruir nossa relação com outros para que assim nossa efetividade não se veja diminuída. Rebelião. Em Cádiz, 12 espiões foram enviados à terra de Canaã para ver como eram as fortificações dos inimigos. Quando os espiões retornaram, 10 deles disseram que deviam render-se e retornar ao Egito. Como resultado desse relatório, o povo se negou a entrar na terra. Ao enfrentar essa decisão, Israel se rebelou contra Deus. A rebelião contra Deus é sempre um assunto muito sério. Não é algo que se possa tomar rapidamente, já que o castigo de Deus para o pecado em geral é muito severo. Nossa rebelião nem sempre começa com uma guerra extrema, mas de forma sutil, com reclamações e críticas. Assegure-se de que seus comentários negativos não sejam o resultado de um espírito rebelde. Peregrinação. Por rebelar-se, os israelitas peregrinaram 40 anos no deserto. Isto nos ensina quão severamente pode Deus castigar o pecado.
40 anos bastou para que todos aqueles que conservavam os costumes e valores dos egípcios morressem. Deu tempo de treinar uma nova geração nos caminhos de Deus. Deus julga o pecado com severidade porque Ele é santo. A peregrinação no deserto demonstra quão seriamente Deus considera a flagrante desobediência aos seus mandamentos. Limpar nossas vidas do pecado é vital para os propósitos de Deus. Canaã. Canaã é a terra prometida. Era a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, a terra do pacto. Canaã teria que ser a morada do povo de Deus, separados para o adorar em espírito e verdade. Mesmo que o castigo de Deus para o pecado geralmente é severo, Ele oferece reconciliação e esperança. Seu amor é verdadeiramente surpreendente. Assim como o amor e a lei de Deus guiaram Israel à terra prometida, Deus deseja dar propósito e destino a nossas vidas. Lugares-chave em Números. Monte Sinai. Números começa no Monte Sinai quando Moisés concluía um censo dos homens idôneos para a batalha. Ao começar os preparativos para a batalha, o povo também se prepara para a guerra espiritual a que se enfrentaria. A terra prometida estava repleta de gente malvada que trataria de atrair os israelitas para o pecado. Portanto, Deus ensinou a Moisés e aos israelitas como viver uma vida santa. Capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 15. 2. Deserto de Parã. Depois de passar um ano completo no Monte Sinai, os israelitas levantaram o acampamento e partiram para a terra prometida, passando pelo deserto de Parã. A partir daí, um líder de cada uma das tribos foi enviado para que investigasse a nova terra. Depois de 40 dias retornaram. Todos, exceto Josué e Caleb, tinham muito medo de entrar. Devido à sua falta de fé, os israelitas tiveram que vagar pelo deserto durante 40 anos. Capítulo 12, versículo 16 até o capítulo 19, versículo 22. 3. Cádiz. Conforme os anos de peregrinação se aproximavam de seu fim, os israelitas voltaram seu olhar à terra prometida. Cádiz, também chamada Cádiz Barneia, era o oásis onde passaram a maior parte de seus anos de peregrinação. Miriam morreu ali. Nesse mesmo lugar Moisés golpeou com ira a rocha, o que lhe impediu de entrar na terra prometida. Capítulo 20. 4. Arade. Quando o rei de Arade soube que Israel estava em marcha, atacou-os, mas foi completamente derrotado. Logo Moisés guiou o povo para o sul e para o leste, ao redor do Mar Morto. Capítulo 21, versículos 1 ao 3. 5. Edom. Os israelitas queriam cruzar por Edom, mas o rei desse lugar lhes negou passagem. Capítulo 20, versículos 14 ao 22. Assim tiveram que desviar e isto lhes causou grande desilusão. O povo se queixou e Deus enviou serpentes venenosas para castigá-los. 6. Amon. Em seguida Sion, rei dos amorreus, não lhes permitiu passar. Quando atacou, Israel derrotou o seu exército e conquistou o território até a fronteira de Amon. Capítulo 21, versículos 21 ao 32. 7. Bazã. Moisés enviou espiões a Bazã. O rei Og atacou, mas também sofreu a derrota. Capítulo 21, versículos 33 ao 35. 8. Campos de Moabe. O povo acampou nas planícies de Moabe, ao leste do rio Jordão frente a Jericó. Eles estavam na soleira da terra prometida. Capítulo 22, versículo 1. 9. Moabe. O rei Balaque de Moabe teve grande temor da multidão de israelitas, pediu a Balaão, um feiticeiro famoso, para que amaldiçoasse Israel das montanhas que estavam por cima do lugar onde acampavam os israelitas. Mas Deus fez que Balaão os abençoasse em lugar de amaldiçoá-los. Capítulo 22, versículo 2 até o capítulo 24, versículo 25. 10. Gileade. As tribos de Ruben e Gade decidiram estabelecer-se na região fértil de Gileade ao leste do rio Jordão porque era boa para seus rebanhos. Mas primeiro prometeram ajudar as outras tribos a conquistar a terra que estava ao oeste do rio Jordão. Capítulo 32. Esperamos sinceramente que você tenha encontrado valor e inspiração neste vídeo. Se você nos acompanhou até aqui, gostaríamos de convidá-lo a se juntar mais ativamente à nossa comunidade. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe suas reflexões nos comentários. Assim você não perderá nenhum passo da nossa empolgante jornada espiritual e juntos, mergulharemos ainda mais fundo nos mistérios que nos ligam uns aos outros e ao divino. Vamos continuar louvando e elevando o nome do Senhor.